Fala, amigos telespectadores do Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Hoje, de volta, você sintonizando aí 31.3 do seu televisor, 105,3 da Rádio Câmara, ou ainda nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo YouTube. Eu peço que você curta, compartilhe, informe as pessoas que estão próximas a você da nossa programação e das pessoas que nós estamos trazendo aqui para o Ourinhos Cast. Né? São pessoas da nossa comunidade e que têm muito a acrescentar em nossas vidas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, assim como esse convidado que eu estou trazendo hoje. Hoje eu estou aqui com Éder Prado, ele é bacharel em Educação Física pela Estácio de Sá, especialista em Atividade Física para grupos especiais pela Unimar lá de Marília, com MBA em Gestão da Qualidade e Produtiva pela Unip de São Paulo. Graduado desde 2008, ele soma 17 anos de experiência no ensino de exercícios físicos em grupo e de forma individualizada, com destaque especial para o seu trabalho com a terceira idade. É isso mesmo, Éder? Tudo bem com você? Tudo bom, Edu. Seja bem-vindo aqui ao Ourinhos Cast. É muito bacana ter você aqui para trazer para os nossos telespectadores e até ouvintes também a sua experiência. E quando veio essa pauta, eu fiquei muito interessado por conta da perspectiva de vida das pessoas. Os municípios, a gente percebe que eles não estão se preparando, não é para o futuro, é para o presente, dando mais condições de qualidade de vida para os nossos amigos da melhor idade. E parece que você entrou nesse projeto de cabeça, né? É verdade. Obrigado, Edu, primeiramente aí pelo convite, né? Vocês estarem convidando nós, lá do SESI, daqui de Ourinhos, a diretoria da SESI de Ourinhos agradece o convite de estar podendo compartilhar e do trabalho que vocês têm feito também com a gente lá dos shows, dos eventos, né? Então já agradecer de antemão para entrar a falar sobre aí essa questão da terceira idade, né? O termo que usa mesmo, Edu, é terceira idade mesmo, tá? Então já para desmistificar aí, né? Eu que gosto de falar melhor idade, mas é por questões mais de comunicação, Sim. né? As pessoas vão falando diversas formas para poder amenizar, né, esse peso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas terceira idade, né, idoso, né, parece que é uma coisa assim que... mas tecnicamente falando é o nome a ser utilizado. A gente já utilizou muito no passado também, a melhor idade, enfim, tal. E isso aí, igual você falou, a política pública, né, ela vem... Ela tá meio, eu acredito que ela está um pouco engatinhando em relação a isso. Os grandes precursores aí dessa ideia de trabalho com terceira idade aí, foi o Sistema S mesmo. Lá por volta, no começo dos anos 2000, mais ou menos, foi quando explodiu essa questão dos grupos da terceira idade. Não sei se você vai se recordar disso. Começou a ter muito grupo de terceira idade e tal. Por quê? Porque em 2003 saiu o Estatuto do Idoso, né, no Brasil. Mas esse processo de reconhecer que a população está envelhecendo e esse público, quem tem 40 hoje, daqui 20 anos vai ter 60, ou seja, já entra no 60 a mais, começou lá na década de 70, voltando um pouquinho só para entender um pouco da história. E lá o pessoal começou a ter essa noção, porque eles trabalhavam, né? Quem tinha lá seus 30, 40 anos, quando chegava nos 60, aposentadoria, só que aí eles... e agora, né? Estagnavam. Então gastava o dinheiro para comprar remédio e não tinha o social, não tinha muito mais perspectiva. Foi a palavra que você usou. E tendo essa visão, desde lá eles começaram a fazer um trabalho para desenvolver atividades para as pessoas que se aposentavam, enfim, que estavam indo para esse final dessa jornada trabalhística que a gente fala. E é interessante que eu entrei na faculdade em 2005. Então eu peguei o boom, tanto que a minha tese da graduação é sobre terceira idade. Porque eram duas coisas que se falava muito na época, era terceira idade e ginástica laboral na empresa. E como eu já trabalhava no SESI, então isso facilitou muito, porque lá tinha um grupo muito grande de terceira idade e a minha pesquisa foi em cima desse tema. Então, desde lá, desde 2003, 2005 até 2008 ali,
a gente via muito forte essa questão do grupo da terceira idade em vários lugares, e hoje diminuiu muito. Mas daí eu vou explicar para você por que isso aconteceu. Porque houve uma conscientização, entende? Essas pessoas, elas, nos grupos, elas se conscientizaram. Hoje a gente tem um público de 60 a mais muito grande nas academias de forma natural, entende? Você tem um grupo de homens na academia que no passado, falando há 30, 40 anos atrás, não tinha. Que tinha até um preconceito. Homem fazer ginástica, não sei o que, tal. Tinha essas coisas. Hoje não tem mais. Até porque no passado também a gente não tinha um número de academias tão grande, né? Cresceu, está crescendo. A cada dia que passa, abre uma academia aqui, ali, né? Isso. Não só a academia, mas também a palavra ginástica, ela tinha um peso muito grande em relação a preconceito masculino mesmo. Então, hidroginástica, tudo que envolvia ali as práticas coletivas, onde tinha um público maior feminino, o homem não conseguia se inserir ali, entendeu? Ele não conseguia se ver naquela situação. E hoje, eles estão inseridos, eles têm um convívio social, a gente vê muito ali, por exemplo, numa aula de alongamento, a amizade que eles vão fazendo entre si, né? Então, existe uma socialização muito grande. Então, quando a gente pensa em atividade física para a terceira idade, não se trata só do físico, mas também dessa parte mental e social, né? Então, assim, nós temos alunos que vivem sozinhos, que, né, que é viúvo ou viúva, mora sozinho, os filhos moram longe. Então, eles acabam ali tendo aquele grupo, aqueles amigos ali, como também um momento ali agradável deles estarem juntos, compartilhando alguma coisa, né? Éder, a gente falou aqui, as academias, o número de academias abertas está crescendo, isso é no Brasil inteiro, não é só aqui na nossa cidade. Que observação que você faria para eu escolher uma academia? Como escolher a academia certa? O que a academia deve ter, além dos equipamentos lá? Porque uma coisa é um jovem lá fazer os exercícios, seja aeróbico ou muscular. Outra coisa é o idoso. Sim, existe uma grande diferença. Então, o principal para a categoria 60 a mais, né, o idoso, é a orientação. Então, se você vai escolher uma academia, você precisa escolher uma academia que vai orientar constantemente. Por que constantemente? Vai chegar, claro, que o momento que você vai aprender, que você vai começar a ter o hábito ali de entender como que funciona aqueles equipamentos, aquele processo e tal. Mas precisa ter esse atendimento e precisa ter essa orientação. Às vezes por muito tempo. Olha só que às vezes que a gente tem algumas dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldade de leitura. Certo? O outro não enxerga a ficha, a letra é muito pequena, enfim. Então, outros podem ter, agora com os equipamentos modernos, podem ter dificuldade para ajustar. Tem. Então, assim, isso precisa ter o acompanhamento constante. Então, às vezes, assim, lá mesmo na academia do SESI, nós fazemos o quê? Às vezes a gente é até um pouco chato, né? Porque a gente vê lá, assim, alguém mexendo. Não, espera um pouquinho que espera aí que eu já vou mexer para você. Já vou trocar aí para você. Mas por quê? Porque tem um risco, tem um cuidado. É lógico que a pessoa ela se sente melhor se ela tiver autonomia. Aí fala, como que faz? Faz assim. Eu vou dar outro exemplo. Agora a gente tem um sistema, né? Onde você acessa o seu treino. Tem um computador que você acessa. Então o pessoal das antigas, eles não tiveram, né, essa coisa transição, mais mecânica, né? Datilografia, né? Então eles ficam ali, né? Ai, mas não vai estragar, não. Pode mexer aí, vai lá. E a gente acaba ensinando as pessoas até a mexer no computador. Então, olha só. Mas você não poderia fazer? Posso. Só que existe um processo de que essa pessoa que ela não mexe num computador ali na academia para mexer na ficha de treino, será que ela faz outra coisa, entendeu? Será que a gente está possibilitando também até isso? Esses dias eu estava comentando com o estagiário nosso lá, eu falei assim, a gente está dando aula de informática, né? Iniciação à informática. Ele falou assim, então acaba que a gente tem que ensinar um pouco de tudo, não só a questão do treino, da questão física. Por isso que eu falei, conversar, saber, né, o porquê que a pessoa está buscando essa atividade física, qual que é o objetivo,
né? Às vezes é uma solidão, às vezes é uma tristeza, uma perda. E às vezes o foco do profissional é só, não, vamos lá, vamos treinar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então tem muito mais além do que o aspecto físico para trabalhar com esse público, né? O que me leva a uma outra pergunta. Os meios de comunicação, eles falam muito sobre a prática de atividade física, tem que praticar e tal. Aí a pessoa sai lá da sua casa para uma caminhada, às vezes começa a dar um trote, aumenta a velocidade. A importância da avaliação daquilo que eu preciso, Éder. Esse é o ponto mais importante, porque, olha só, nem todo mundo está apto a tudo. Então, a gente tem que fazer um trabalho lá muito individualizado, digamos assim. Apesar do ambiente ser coletivo, ter muitas pessoas, mas tem que ser muito individualizado. Eu preciso saber quais são as suas limitações ou o que você pode ou não fazer. E acaba que você, o próprio aluno, ele vai responder. Por isso que a gente tem lá uma anamnese, que a gente chama, que é uma entrevistinha que a gente faz para poder coletar informações que vão dizer para mim, assim, você que vai dizer, olha, eu tenho uma dor aqui no joelho, é tal coisa e tal, mas você já procurou saber? Já é isso ou é aquilo. E então a gente, com essa pesquisa, nós conseguimos colocar você numa atividade que seja mais apropriada. Então, um exemplo, por exemplo, você vai para fazer a musculação, a academia, né? Que a gente chama de treinamento resistido. E vai ter algum exercício outro lá que, por exemplo, você tem algum problema no ombro e você não consegue executar. Talvez seria mais interessante encaminhar você, de repente, lá, você não quer experimentar a hidroginástica? Você não quer experimentar o pilates? Né? Então, tem que ter alternativas para que a pessoa possa fazer a atividade que vai se adequar à necessidade dela. Então, eu sempre digo isso para eles, né? Olha, não dá para fazer tudo. A gente também tem que ter a consciência de que o nosso corpo ele vai ficando limitado para algumas coisas, mas isso não impede de você fazer outras atividades, né? Por isso que o importante lá na academia, quando a gente pensa em academia, a gente pensa em sala de musculação. É a gente ter outras atividades também que vai suprir a necessidade dessa pessoa, né? Ou seja, o benefício da atividade física ele é notório, mas precisa saber para qual finalidade. Exatamente. Benefício sempre vai existir. Eu digo assim, você tem R$0. Então, se eu te der R$1, seu saldo ficou positivo. Positivo ali. É pouco. A expectativa seria 100, né? 1000, né? É uma expectativa maior. Mas se você sai do 0 e tem 1, você já teve saldo positivo. Então, eu sempre aconselho o seguinte, olha, vamos começar. E aos poucos nós vamos progredindo, né? Porque fazendo essa comparação com o dinheiro, a atividade física é igual a uma poupança. Não é para você usar lá na frente. Às vezes a pessoa quer usar de imediato, entendeu? Não, eu quero treinar hoje para usar ela amanhã. Não tem como, entendeu? Então a gente tem que ir progredindo. Então os benefícios são diversos, né? Então assim, desde melhora na questão neuromuscular, que nós chamamos, né? Na musculatura, respiratória, cardíaca, né? Mental. Então tudo isso vai fazer, são os benefícios da atividade física, do exercício físico, né? A gente esteve lá no SESI, acompanhando o trabalho de vocês, lá desde uma caminhada, hidroginástica, musculação, pilates, aí você como profissional é que vai designar aquilo que é melhor para cada biotipo, para cada idade. É isso mesmo. Então, assim, passa por essa entrevista e a gente vai encaminhar para qual atividade vai se adequar melhor para ele, tá? Para esse público. Isso, na verdade, a gente faz com todos os alunos, mas como a gente está falando aqui do público de 60 a mais, a terceira idade, isso fica mais criterioso ainda. A gente tem que tomar muito mais cuidado para que a gente possa mesmo fornecer a atividade que seja adequada para eles. A questão da correção dos exercícios, né? Elas ficam mais importantes também, porque às vezes coloca para fazer uma atividade, um exercício lá, a gente tem que observar se aquilo vai dar certo. Então a gente faz, tenta, observa, faz de um jeito, faz de outro. E aí, o que acontece? Você não vai fazer mais? Não, a gente vai adaptar, Então surge também aí o que a gente chama de adaptado.
Então, é o mesmo exercício, só que agora a gente vai fazer de uma forma adaptada. E aí ele consegue executar. Então, isso também é parte do profissional de educação física que está atuando fazer, que é o nosso papel lá, né? Claro. Você falou uma coisa que é muito importante. O ser humano ele é muito imediatista. Para tudo, né? É verdade. Para tudo. E não vai ser diferente quando se fala em perder peso, em ganhar massa muscular. Mas existem os riscos. Porque se eu sair disparado numa caminhada, eu vou perder peso. Aí eu saio disparado da minha casa lá, eu posso me lesionar, eu posso ter outros problemas. Sim, quando a gente fala de exercício físico, é diferente de atividade física, tá? Só para a gente, né, contextualizar. Atividade física é tudo que você faz, você varreu sua casa, você limpou seu quintal, você foi passear com seu cachorro. Isso é atividade física. E você pode fazer tranquilamente, que isso não vai ter riscos, tá? Você saiu para caminhar com seu cachorro ali e tal. Lógico, tem o risco de tropeçar na calçada, mas isso não tem a ver, é um risco, outro tipo de risco. Quando a gente fala de exercício físico, qual que é a diferença? Ele é organizado, sistematizado, ou seja, ele tem hora para começar e hora para terminar. Ele tem um processo de início, meio e fim, que a gente chama de aquecimento, parte principal e recuperação. Ou seja, eu preciso fazer um sistema de treino para o aluno, em que ele vai fazer uma parte a gente chama, que é o aquecimento, para o seu corpo dizer assim, olha, eu estou preparando o seu corpo para fazer aquele exercício específico. Aí a parte principal é o exercício em si, específico, ou seja, vamos falar lá de musculação. Então eu coloco você para fazer os exercícios de musculação e depois eu posso fazer a recuperação, ou a gente chama de volta à calma, na verdade, que é, de repente, depois no final do treino, colocar você ali para pedalar uns 10 minutinhos na bike, só para você voltar à sua frequência cardíaca normal e ir para casa tranquilo. Então, quando se fala de exercício físico, ela tem esse aspecto profissional, que tem a ver com o educador físico. Então, isso diminui os riscos, tá? Então, fazer um aquecimento, fazer um alongamento, saber a intensidade que você vai fazer aquele exercício, também é uma questão técnica, né? O que é intensidade? Eu vou correr muito rápido, eu vou andar um pouco mais devagar, a que velocidade que eu vou pedalar nessa bike, entendeu? Que volume de carga, ou seja, que peso que eu vou usar, né? Usando um termo comum, né? Que peso que eu vou usar nesse exercício aqui, tá? Então, tudo isso tem a ver com a diminuição de risco. Saber, né? Essa orientação aí, saber como proceder durante o exercício físico diminui os riscos de lesão, enfim, até mesmo pessoas que têm problemas cardíacos, então tem um risco também muito grande, né? E é muito comum a gente encontrar pessoas que chegam até nós que têm problema cardíaco com a pressão arterial alterada a 20, a 18, então tem toda uma recomendação para trabalhar com esse grupo, né? Uma das minhas especialidades é essa, né? Trabalhar com hipertensos, diabéticos, né? Cardiopatas. Então, tem que ter um conhecimento ali específico para esse grupo também. E saber dosar, né? Saber colocar essa intensidade, esse volume, esses exercícios adequados para diminuir qualquer tipo de risco aí. Éder, algum tempo atrás aqui era muito pouco comum a gente ter as academias a céu aberto. Ourinhos até tem algumas, mas como o nosso podcast ele vai ser visto aí por centenas, milhares de pessoas, e na maioria das cidades circunvizinhas ainda tem essas academias. Você fez um comentário, né? Se eu tiver 0 e ganhar 1, já estou no lucro. Mas essas academias, você considera que elas são adequadas? Elas têm um mínimo ali para garantir a segurança e para não lesionar uma pessoa idosa? O que eu conheci, o que eu vi sobre as academias ao ar livre, como que funciona? Você tem um painel onde mostra ali sequências de como que você usa aqueles equipamentos e também, às vezes, tem uma sequência ali de um aquecimento, de um alongamento e tal. Ele traz isso, esse painel. O grande ponto ali é que, às vezes, como fica num local livre,
E é público a É hora. público, às vezes não é utilizado da forma adequada. Tem criança brincando, às vezes pensa que é brinquedo, né? Enfim, eu já vi pessoas fazendo certo, mas também vi gente fazendo errado, entende? Então esse é o ponto da orientação. No meu ponto de vista, na minha opinião, eu acredito que deveria ter, aí entra a questão de política pública, deveria ter professores em determinados horários, por exemplo, horário de pico, 6 às 7 da manhã, dando ali uma orientação, tendo um acompanhamento com um grupo. E, enfim, horário específico. Não dá para fazer o dia todo, porque você teria que ter um profissional ali o dia inteiro. Mas você já vai amenizar também essa questão do risco. Tem a orientação no painel? Tem, mas muitas vezes não é utilizado. Então, qual que é o risco ali? Não é o equipamento em si, mas é como vai ser utilizado. Como eu disse, eu já vi gente fazendo certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser feito. Mas já vi pessoas também fazerem de outro jeito que não é adequado, né? A pergunta vale fazer 30 minutos, 20 minutos de algum exercício ali ou passar por todos? Vale. Vale a pena. É a história do 0 e 1, né? Sempre vale a pena e sempre também ali cuidando dos riscos, né? Tá. Para você, quais são as principais recomendações durante os treinos? O que não pode faltar? Como eu disse, não pode faltar, primeiro, um prévio aquecimento para fazer o exercício. Pode ser específico ou não, esse tipo de aquecimento. Hidratação, principalmente para quem vai fazer atividade ao ar livre. Inclusive na água, viu? Porque tem gente que não acredita, mas fazer atividade na água dá muita sede, tá? E você não pode tomar água da piscina. Então você tem que ter sua garrafinha de água. Então a parte de hidratação, outra coisa, por exemplo, em academia, a parte da higienização, então é muito importante também. Eu sempre falo sobre isso lá. A gente teve um período de pandemia e foi muito forte isso. Depois que voltou a situação normal, higienizava. Mas existem outras coisas que pode a academia transmitir, né? Principalmente a academia, que muitas pessoas usam. Então, a higienização, principalmente o público de idoso, tem uma certa facilidade em dermatites, né? Doenças de pele. Então, é muito importante ter o cuidado com a higienização. Os nossos alunos, alguns sim, outros não. Mas a gente observa assim, por exemplo, eles levam o seu Perfex ali, seu paninho, e a gente tem toda a parte de álcool em gel e outros produtos também que são antibactericida para fazer a higienização espalhado pela academia para que eles possam fazer. Atividade ao ar livre, um boné por conta do sol, protetor solar, não pode faltar, né? Por conta do excesso, às vezes você não percebe a quantidade de sol e a hidratação. E, sem dúvida, sim, ter uma orientação. Ter a orientação técnica, ela é muito importante. Às vezes você não pode, você vai praticar uma atividade ao ar livre, sozinho, mas se você tiver pelo menos a orientação de alguém, de um profissional, isso aí é de extrema importância, né? Eder, o SESI, ele tem algumas especificidades, né? Hoje, por exemplo, para ser frequentador do SESI, da academia ou da piscina, enfim, daqueles espaços todos lá, primordialmente tem que ser um associado. Todos podem ser, né? O SESI, ele é mantido pela indústria. No passado, era extremamente direcionado a esse público. Ainda é. Nosso público é a indústria. Nós temos o privilégio de atender a indústria. Mas o público, a comunidade, de forma geral, é também muito bem-vinda no SESI. E todos podem fazer a carteirinha do SESI. Todos podem, sem exceção. Nós tivemos a ampliação, não, mas nós tivemos a reforma das nossas piscinas, que virou um parque aquático, né? Hoje nós temos brinquedos lá, brinquedos aquáticos, enfim, que é um grande diferencial do nosso clube, né? Onde as pessoas, tem muitas pessoas, muitos grupos, né? Então, grupos de terceira idade que vão para lá, grupos de escola que agendam essa visita, né? Pessoas que iam para outras cidades estão usando o SESI ali porque conhecem e ficou muito bacana, ficou muito legal, assim, muito divertido, né? Tem outras coisas, trilha de aventura. Agora a gente vai inaugurar o Brinquedão, né? Que é uma novidade no SESI, já foi inaugurado em outros SESI também, que é bem bacana essa atividade também. Enfim,
tem muita atividade. Tem quiosque para fazer seu churrasco, a sua confraternização. Então, só quem conhece, que vai lá dentro do SESI para conhecer, fazer um tour lá. E nós temos a academia. A academia que eu ia tocar nesse assunto, que recebeu um grande investimento tecnológico ali, né? Sim. De equipamentos. Há 3 anos atrás, né, vai fazer 3 anos que a academia foi totalmente remodelada, principalmente a parte de equipamentos, né? Nós temos esteiras ali extremamente modernas. O pessoal fala assim, essa esteira aqui só falta falar, né? Mas assim... foi os simuladores, inclusive. Simulador, né? De pista, de caminhada. Você põe lá Copacabana e põe lá, enfim, de trilha no meio do mato. Enfim, é bem bacana, é bem tecnológico. Os equipamentos são modernos, né? Então houve essa modernização. Um ponto que o SESI trata muito é a questão da manutenção de equipamentos. Inclusive, o pessoal esteve lá hoje, eles vêm de fora, né? Vêm da região de Campinas para fazer todo mês uma manutenção preventiva ou corretiva. Então, quem vai lá fica impressionado, assim, com limpeza. Sabe, eu gosto muito, assim, organização e limpeza, para mim, é uma coisa primordial. Então, a gente tem muito isso lá, sabe, esse cuidado. Então, quem vai, fica e não conhece, fala assim, nossa, como é tudo limpo, como tudo é organizado. Tal. Então, o SESI preza por isso e tem prezado por essa qualidade. Nossa academia é toda climatizada, ar-condicionado. Nossa diretoria não se importa de usar o ar. Ela fala, liga o ar-condicionado, não deixa o povo passar calor. Então, assim, o SESI tem esse diferencial, sabe? De ter um clube grande, enorme, com uma academia também que não fica atrás e ela tem uma estrutura maravilhosa. E os shows, né, que você já conhece também, então, assim, com muita frequência, shows muito importantes aí, de nomes importantes também da música brasileira, tem pisado no nosso SESI aqui, o SESI de Ourinhos, né? E de graça, né? E de graça, diga-se de passagem, né? E de graça, né? De passagem, é só pegar lá, entrar no site, pegar o convite que tá garantido. Tá garantido, é isso aí. O nosso bate-papo no podcast tá tão legal que a gente decidiu vir até o SESI em loco para conferir as atividades que o Éder veio comentando com a gente durante o nosso bate-papo. E a gente ficou aqui muito entusiasmado e muito surpreso também com a qualidade do serviço, com os equipamentos. Ou seja, tudo que está aqui no podcast é verídico. É verdade, tudo que a gente falou lá, aqui no podcast, é verdade. A gente apresenta uma estrutura muito agradável para todos, né? Principalmente para o grupo da terceira idade. Então, é ambiente seguro, orientado pelos professores, sempre tem a orientação específica para cada um e a gente está aqui para entregar o melhor trabalho para todos, né? E a gente teve a oportunidade também de ir lá no Parque Aquático, onde está tendo a hidroginástica com o Batata. Isso mesmo, o professor Batata é muito conhecido aí já na cidade, né? Muita gente conhece ele, faz um trabalho bastante legal com não só o público da terceira idade, porque a hidroginástica é aberta para todos, mas é um público que gosta muito dessa atividade também e está sempre presente conosco aqui, né? Bom, Éder, durante o nosso bate-papo no podcast, a gente focou no 60 mais, né? Então eu queria que você deixasse aqui a tua mensagem para aquelas pessoas que ainda têm resistência a praticar um esporte, a fazer uma atividade física. Bem, a mensagem que eu dou, principalmente pessoal de 60 a mais, é que não tenha receio de começar a fazer alguma atividade física, tá? Às vezes tem algum receio, sente alguma dor ou sente alguma dificuldade e acredita que não consegue ou às vezes não é capaz de fazer. A gente está aqui para quê? Para orientar da melhor forma possível. Então, às vezes, aquilo que a pessoa não acredita não conseguir fazer, ela vai se surpreender. Então, não deixa para amanhã, procure o mais rápido possível fazer uma atividade física para que você tenha uma longevidade e uma melhora na qualidade de vida aí no final, nessa reta final aí, que também é muito importante, né? Muito bom. Nosso podcast vai ficando por aqui, terminou de forma inusitada, porque a gente veio pessoalmente no SESI conferir as informações que o Éder passou durante o nosso bate-papo. Você continua com a gente no canal 31.3 da TV Câmara. Pode também nos ouvir pelo rádio 105,3 da Rádio Câmara. E claro, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e lá no YouTube. Até o nosso próximo encontro.